Oi, gente. Eu tô aqui para contar uma história de terror para vocês. É um clássico do folclore brasileiro, A Mulher de Branco, e eu vou começar a contar agora. Era uma madrugada fria e sem lua. A neblina cobria a estrada estreita que cortava uma área isolada entre pequenas cidades do interior. O relógio do painel marcava 2h47 da manhã. E o único som era o ronco baixo do motor e o chiado do rádio, que insistia em perder o sinal. Carlos, um motorista acostumado a fazer viagens longas, estava voltando para casa depois de um dia cansativo de trabalho. A estrada era conhecida por ser deserta à noite, cercada por árvores antigas e histórias estranhas, que os moradores da região evitavam comentar. Enquanto dirigia, ele percebeu algo incomum à frente. No acostamento, parcialmente escondida pela neblina, estava uma mulher vestida de branco. Ela parecia imóvel, sozinha naquele horário. Carlos diminuiu a velocidade. O coração apertou por um instante. Algo naquela cena parecia errado. O vestido branco estava limpo demais para alguém andando naquela estrada de terra úmida. O cabelo escuro e longo cobria parte do rosto. Ela mantinha a cabeça levemente baixa. Quando ele se aproximou, ela ergueu levemente o rosto. A pele era extremamente pálida. Os olhos pareciam cansados, vazios. Você pode me dar uma carona? Perguntou em voz baixa, quase um sussurro. Carlos hesitou. Sentiu um arrepio estranho subir pelos braços, mas pensou que poderia ser alguém em perigo. Claro, entra aí. A mulher abriu a porta de trás. A mulher abriu a porta de trás e entrou em silêncio. Nem agradeceu, nem perguntou onde ia. Carlos achou estranho ela não sentar no banco da frente, mas não comentou nada. Voltou a dirigir. Os minutos passavam em um silêncio desconfortável. E um silêncio desconfortável. Pelo retrovisor, ele tentava observá-la. Ela permanecia imóvel, olhando fixamente para a estrada, sem piscar. O rádio começou a falhar. Primeiro um chiado, depois uma voz abafada, como se alguém tentasse falar entre interferências. Então desligou sozinho. Carlos engoliu seco. O ar do carro parecia mais frio, muito frio. Ele tentou puxar conversa. Você mora por aqui? Nenhuma resposta. Tá tudo bem? Silêncio. Foi quando ele olhou novamente pelo retrovisor. Ela estava olhando diretamente para ele, sem expressão, sem piscar. Carlos desviou o olhar imediatamente, sentindo o coração acelerar. A estrada parecia não ter fim. De repente, a mulher falou:
Pare perto do cemitério. A voz saiu baixa, rouca, quase distante. Carlos sentiu o estômago gelar. Ele conhecia aquele lugar, um cemitério antigo, abandonado, cercado por cruzes tortas e árvores secas. Moradores diziam que ninguém passava ali depois das 2 da manhã. Mas ele continuou dirigindo. Quando os portões enferrujados do cemitério surgiram na neblina, ela falou novamente: aqui está bom. Carlos encostou o carro, ouviu o som da porta abrindo atrás dele, mas não teve coragem de olhar. Ficou imóvel por alguns segundos, então respirou fundo e disse: boa noite. Se cuida. Nenhuma resposta. Ele olhou pelo retrovisor. O banco estava vazio. A porta ainda fechada, trancada por dentro. O coração disparou. Ele ouviu o som da porta abrindo antes, né? A porta ainda estava fechada, trancada por dentro. O coração disparou. Não, não pode. Ele saiu do caminhão tremendo e olhou ao redor. Ninguém. Só a neblina espessa e o silêncio. Então percebeu algo. No banco traseiro havia uma pequena marca molhada, como se alguém tivesse ficado sentado ali com roupas encharcadas. Ao lado, uma corrente enferrujada. Confuso e apavorado, Carlos entrou no carro e foi embora, o mais rápido possível. No dia seguinte, sem conseguir esquecer aquilo, voltou ao local. Encontrou um pequeno bar perto da estrada. Contou ao dono do bar o que havia acontecido. O homem ficou em silêncio, pálido. Então perguntou: ela estava vestindo branco? Ela usava um vestido branco? Carlos assentiu. E o senhor do bar? Cabelo escuro? Sim, disse o Carlos. O dono do bar respirou fundo. Faz 20 anos que uma moça morreu atropelada perto daquele cemitério. Dizem que ela aparece pedindo carona nas madrugadas, sempre tentando voltar para casa. Carlos sentiu um frio percorrer sua espinha. Mas isso não é o pior, disse o homem. Ele apontou para uma fotografia amarelada presa na parede. Carlos congelou. Era ela, a mesma mulher, o mesmo rosto pálido, o mesmo vestido branco. Então o homem falou, quase sussurrando: os moradores não são os moradores, os motoristas. Então o homem falou, quase sussurrando: os motoristas que veem ela uma segunda vez nunca chegam ao seu destino. É isso aí, gente.